Olá, pessoal! A Loteca 848 tá na área. E no concurso dessa semana nós teremos aí decisões, fases decisivas pelos estaduais do Brasil e 4 jogos internacionais. 2 do campeonato italiano e 2 aí do campeonato inglês. No concurso passado, com o jogo simples de um duplo, eu fiz 11 acertos. Então vamos em busca aí dos 14 essa semana. Mas o concurso essa semana para mim tá bem difícil. Vamos aos palpites. No jogo 1, abrindo o concurso, temos Internacional e Grêmio. Final do Campeonato Gaúcho aí, Clássico Grenal. Como vocês sabem, eu sou torcedora do Inter, então em Grenal eu não palpito, seria antiético da minha parte. Esse jogo aqui eu triplo. Mas eu posso dar umas informações para vocês, Ambos os times jogaram pela Libertadores, essa semana, então sim, pode ter algum desgaste, mas só vai ter Libertadores no próximo, daqui a 2 semanas, só no final do mês, então os dois times devem ir com força máxima para o clássico. Nos últimos 5 confrontos, são 2 vitórias para cada lado e um empate. Aí vocês decidam aonde vocês marcam o X de vocês, mas eu vou triplar esse jogo aqui, o jogo 1. No jogo 2, temos Atlético Goianiense e Goiás, final aí do Campeonato Goiano. Jogo de ida. O Atlético Goianiense terá desfalques importantes aí para esta partida e ainda vai jogar pela Copa do Brasil hoje, Então tem que ficar ligado nesse jogo se o Atlético Goianiense não vai perder mais jogadores ainda para essa partida contra o Goiás. O Goiás ficou a semana toda treinando, não vai ter o desgaste de uma partida no meio da semana. O Goiás fez a melhor campanha na primeira fase do campeonato. O Goiás parece ser um time mais consistente. Então aqui eu fico com a coluna 2, Goiás, no jogo 2. No jogo 3 temos Vasco e Flamengo, final aí do Campeonato Carioca, jogo de ida. Ambos os times jogaram aí no meio da semana, O Flamengo joga hoje pela Libertadores, o Vasco jogou ontem pela Copa do Brasil, ou seja, teremos certo desgaste aí para essa partida. O Flamengo tem um time melhor que o Vasco, Porém, clássico é clássico. Então aqui eu vejo um jogo nervoso e complicado. Então, por isso, eu vou ficar com a coluna do meio, empate. Mas, como eu acho o time do Flamengo um pouco melhor, então um duplo fechado, coluna 1 e coluna 2, eu acredito que garanto ponto. Mas, coluna do meio, empate no jogo 3. No jogo 4, temos Cruzeiro e Atlético Mineiro, Campeonato Mineiro, final, jogo da ida. Aqui, os dois times jogaram pela Libertadores, vivem situações opostas. O Cruzeiro já garantiu a sua classificação. O Atlético perdeu ontem. A situação para o Atlético está quase impossível de avançar na Libertadores. Mas, como só jogam também daqui a algumas semanas, devem ir com força máxima para este confronto. Eu vejo o time do Cruzeiro melhor que esse time do Atlético, mesmo o Atlético tendo feito uma primeira fase melhor do que a do Cruzeiro. Mas eu acredito que o time do Cruzeiro é melhor e eu acredito que o Cruzeiro consiga vencer esse jogo sim. Então eu vou de coluna 1, Cruzeiro no jogo 4. No jogo 5 temos Náutico e Sport aí, final do Campeonato Pernambucano, jogo de ida. Aqui eu vejo um jogo muito equilibrado, São dois times muito semelhantes, Náutico e Sport. Então, por isso eu vou ficar com um empate, coluna do meio, no jogo 5. No jogo 6, Avaí e Criciúma, semifinal aí do Campeonato Catarinense, jogo único. E é na casa do Avaí, porque se classificou melhor da primeira fase, O Avaí liderou a primeira fase do campeonato, então tem o direito de decidir esse jogo em casa. O Avaí vem jogando bem, Vem passando o trator em todo mundo no Campeonato Catarinense. O Criciúma conseguiu se classificar na última hora, para essa semifinal. O Criciúma cresceu ao longo da competição, melhorou, mas mesmo assim eu acredito que jogando em casa, na ressacada, não consiga oferecer muita resistência esse time do Criciúma contra o Avaí. Então eu fico com o Avaí, coluna 1 no jogo 6. No jogo 7 temos Chapecoense e Figueirense, semifinal também aí do Campeonato Catarinense, jogo único. Aqui é um confronto difícil de apostar, As equipes fizeram uma campanha muito semelhante. As duas perderam aí na última rodada. A Chapecoense
conseguiu o direito de fazer o jogo na sua casa, né? Jogo único, né? Então eu acredito que esse jogo na Arena Condá vai dar uma vantagem para a Chapecoense, sim. No seco, eu vou ficar com a coluna 1 Chapecoense, né? Porque o Figueirense deu uma caída de produção, jogar com o Chapecoense na Arena Condá nunca é fácil. Mas quem puder, coluna 1 e coluna do meio seria interessante. No seco, coluna 1 Chapecoense. No jogo 8, Bahia de Feira e Bahia, né? Final aí do Campeonato Baiano, jogo de ida, os dois Bahias, né? O Bahia de Feira não é uma equipe ruim, tá longe de ser uma equipe ruim, mas eu acredito que nessas horas a camisa pesa. O Bahia, se conseguir jogar o que sabe, eu acredito que consiga ganhar, mesmo jogando fora de casa. Quem quiser arriscar uma zebra aí, duplo aberto, afinal é final de campeonato, pode sim, o Bahia de Feira não tem nada a perder, além do campeonato, né? Se ganhar faz história, se perder já tá muito bom, porque chegou até a final, né? Então, duplo aberto para tentar pegar uma surpresa aí, eu acredito que vale a pena. No seco, coluna 2, Bahia. No jogo 9, CSA e CRB, final aí do campeonato alagoano, jogo de ida. É clássico, né? Jogo muito equilibrado. Ambas essas equipes já mostraram que empatam muito, então eu acredito que vão empatar de novo, então eu vou ficar com um empate, coluna do meio, nesse jogo 9 aqui. No jogo 10 temos Brasiliense e Gama pela final do Campeonato Brasiliense, ou Candango, como queiram, né? Eu prefiro chamar de Campeonato Brasiliense. Jogo de ida. O Gama na primeira fase fez um campeonato perfeito, né? Não perdeu nenhum jogo até aqui, tem um empate apenas. Tem a chance aí de ser campeão invicto, né? O Brasiliense também fez uma campanha muito boa, teve uma derrota justamente para o Gama e um empate. Mas aqui é aquele típico jogo que é encrenca, né? Não acredito que seja fácil assim, a gente definir uma aposta. Quem puder, tripla esse jogo e esquece, porque é complicado. Mas no seco eu vou arriscar e vou apostar no time visitante. Vou na coluna 2, Gama, no jogo 10. No jogo 11, entrando aí os jogos internacionais, temos a Fiorentina e o Bolonha pelo campeonato italiano. A Fiorentina ocupa a 10ª colocação aí do campeonato italiano. Vem de derrota na última rodada e vive uma fase muito ruim esse time da Fiorentina, onde não consegue mais vencer. Já o Bolonha ocupa a 17ª colocação aí do campeonato italiano e está apenas 2 pontinhos fora ali da zona do rebaixamento. Então tem que abrir o olho, ficar esperto e pontuar. Vem de vitória aí na última rodada. Mesmo a Fiorentina estando numa posição bem melhor do que o Bolonha vem num crescimento, né? Tá numa fase melhor, vem ganhando os seus jogos e por isso eu vou arriscar aqui e vou ficar com a coluna 2, Bolonha no jogo 11. Mas para quem puder, esse time da Fiorentina empata muito. Coluna do meio e coluna 2. Mas no seco eu vou arriscar e vou ficar com um Bolonha. No jogo 12 temos Milan e Lazio, né? É jogo complicado, né? É um clássico. O Milan ocupa a 4ª colocação aí do campeonato, na zona de classificação para a Liga dos Campeões. Porém, o 5º colocado, que é o Atalanta, se eu não me engano, tem a mesma pontuação. Ou seja, nem a posição, nem a vaga na Liga dos Campeões para o Milan está garantida ainda. Então, tem que suar, tem que vencer o jogo, né? Já a Lazio ocupa a 7ª colocação do campeonato. E se vencer, empata de pontuação com o Milan, ou seja, é um jogo que vale muito para ambos os times. O Milan não vive uma boa fase, né? Não vence faz mais de um mês, a última vitória foi dia 31 de março, se eu não me engano. Então, né, o Milan, será que vai reencontrar a vitória justo nesse jogo aqui? Já a Lazio estava numa fase melhor, tinha vencido seus jogos, mas bobeou aí nas últimas 2 rodadas, tem uma derrota e um empate. É um jogo muito complicado esse aqui. Então eu acredito que nenhuma das equipes vai se expor, porque não dá para perder ponto nesse tipo de jogo e é decidido no detalhe. Então aqui eu vou ficar com a coluna do meio no jogo 12. No jogo 13, entrando no campeonato inglês, temos o Crystal Palace e o Manchester City. O Crystal Palace ocupa a 12ª colocação no campeonato inglês e é um time muito irregular, né? Esse time do Crystal Palace não consegue
fazer uma boa sequência, né? É um perde-ganha, por isso que não vai mais longe. Já o City ocupa a segunda colocação aí do campeonato, está a 2 pontos atrás do líder, o Liverpool, mas tem um jogo a menos, então está muito na briga pelo título esse time do Manchester City. Então eu acredito que aqui o City é superior e deve vencer esse jogo aí. Coluna 2, Manchester City no jogo 13. E finalizando o concurso, temos o jogo 14, Liverpool e Chelsea. O Liverpool lidera o campeonato. O Chelsea ocupa a terceira colocação e vem de uma boa sequência. Aqui vai ser um jogo difícil, mas eu acredito que o Liverpool, se quer ser campeão inglês, tem que vencer esse jogo aí. E vai jogar em casa, né? Então eu acredito que consiga vencer sim. No seco eu vou de coluna 1, Liverpool. Mas, para quem quiser, o seguro morreu de velho. Se tu tiver uma verbinha sobrando, coluna 1 e coluna do meio. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seus comentários que eu respondo assim que puder. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva para receber todos os meus vídeos. Um beijo para vocês e boa sorte a todos e até a próxima!